companheiras? Como estão vocês? Espero que tenha tudo em ordem. Bom, para a turma B que não me conhece muito, professor Tiago, estamos aqui nesse período, você vai precisar estar comigo, certo? Nesse período a gente vai estar passando aí algumas informações, os conteúdos, para que vocês também não fiquem ansiosos. É ruim ficar sem fazer nada em casa, então esse lindo e maravilhoso professor de vocês vem passar um conteúdo maravilhoso também. Ok? Então vamos em frente. A gente vai começar a falar dos conjuntos dos números racionais. Poxa, professor, racional é porque pensa, é? Não, negativo. Conjunto dos números racionais, a gente já lembra bem, a gente já estudou um pouquinho ano passado, que são as frações, e somos elas que vamos ver agora. Certo? Para começar, ó, a gente já tinha só lembrar. Os números naturais a gente já conhece, tá? Os números normais, os números inteiros, são os números negativos. E agora a gente acrescenta outros valores que são os números racionais, são os números com vírgula, são as frações, as dízimas periódicas abençoadas. Então são essas que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos seguindo. Esses são os números racionais. São todos os números que não apresentam, que são representados na sua forma decimal. Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então grave, fração é o número racional, certo? Dentro dos números racionais tem os números inteiros, que são os positivos e negativos, e os números naturais que a gente já conhece no nosso dia a dia. Beleza? Vamos lá. Então, ó, sua forma ordinária, a gente já conhece as frações, não é isso? 6 terços, 1 meio, 9 terços, certo? E todos os seus opostos. Lembra? Oposto é aquele número, mesmo valor, porém sinal invertido. Beleza? São escritos na forma de A sobre B. Lembrando, a gente vai ver o A é sempre o numerador, B é sempre o denominador. Lembrando sempre que B tem que ser um valor sempre, e isso é sempre, vou falar 3 vezes para vocês gravarem. Esse valor de B tem que ser totalmente diferente de zero. Lembre no denominador, quando não aparece valor embaixo, o número é 1, não é 0. Não existe número divisível por 0. Tá bom? Vamos seguir. Certo? A gente pode representar o número decimal de várias formas, certo? Existem decimais que têm a extensão finita, ou seja, que tem fim, certo? Os números decimais finitos. A gente vai aprender isso com mais calma, pode ficar tranquilo, não vou forçar vocês agora, a gente está só relembrando os conceitos relativos à fração, certo? E tem os outros números das outras formas aqui, ó, com 2 décimos e por aí vai, certo? Na segunda forma aqui, com 2 números decimais e também com os números negativos. Fração existe números negativos? Sim, senhor, não deixa de existir, tá? A gente vai ver que as formas deles, a gente vai transformá-los. A gente já aprendeu isso, eu já expliquei, sempre explicando isso, tá? De transformar, coloca todo o valor em cima, ó. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, certo? A gente pega todo o número dele aqui, ó, e escreve no numerador, tá vendo? 075, porque não tem 0, professor? 0 na esquerda, primeiro número, não precisa, ó. E embaixo eu escrevo quantidade de zeros, a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. Se eu tenho 2 algarismos, 2 zeros. Vamos para o primeiro exemplo, ó. Coloca todo o valor que tem na frente, ó, 0,3, transforma-se em 3. Ó, coloco 1, lembra? Todo denominador tem a base 1. Então, se tenho um algarismo apenas depois da vírgula, eu acrescento apenas um 0. Que isso fique gravado. A mesma coisa aqui com 25, ó. Tenho 2 algarismos, vou colocar tudo. 0,25, porque eu não boto 0, 0 à esquerda, não precisa. Então vou lá, 25. Tenho 2 algarismos depois da vírgula, então são 2. Professor, porque aparece um quarto aqui, lembra de simplificar? Então, eu pego aqui, ó, dividido por 25. Lembre, se eu dividir por 1 em cima, eu tenho que dividir embaixo, lembra que eu falo dos irmãos? Se brigar com os irmãos, tem que, se dá para um, tem que entregar a mesma coisa para o outro para não dar ciúme. A mesma coisa aqui. Foi coincidência dar 25, tá? Não é porque tem que dividir todas as vezes 25, não. Tá? Professor, mas esse tem um sinal de menos. Por quê? Porque, ó,
já tinha um sinal de menos aqui. Se tem um sinal de menos, então a gente não só faz o que? Repetido. Ok? Vamos lá. E também tem um bicho grandão aqui parecendo coisa. Parece... É uma dízima periódica, ó. Dízimas periódicas. São números intermináveis. Por mais que você divida, lembre, uma fração é uma divisão. Por mais que você divida lá 1 sobre 3, você vai achar um monte de 3 infinitamente. Esse número é chamado de dízima periódica. Ela pode ser simples ou composta. Professor, quando é que eu sei que ela é uma simples ou composta? A gente vai observar sempre os períodos. Tá? Observando nos períodos é que a gente vai identificar se ela é simples ou composta. Professor, depois da vírgula só tem números se repetindo. Ó, o mesmo número 3. Então ela é o que, professor? Simples. Sim, vou escrever aqui para pegar o costume. Simples. Tá? Professor, aqui tem 2 algarismos. Ó. Aqui já é composto porque é 2 algarismos? Não. Qual é o número que está se repetindo sempre depois da vírgula aí, ó? 36, 36, 36, 36. É o mesmo número se repetindo várias vezes. Então, ó, essa dízima periódica é o que, gente? Simples. Agora aqui nesse terceiro exemplo, o que é que acontece? Eu tenho um valor 2, ó, tá vendo? 2. Porém, depois eu tenho 5 repetindo várias vezes. Essa sim é a chamada dízima periódica composta, porque eu tenho um algarismo comum depois da vírgula para depois vir a dízima periódica. Por isso que ela é chamada de composta. Certo? E aí, para a gente definir os números racionais, é qualquer número, certo? Das frações, A sobre B, lembra? Numerador, denominador. Com A pertencendo aos inteiros, certo? E os inteiros com asterisco. Por que asterisco, professor? O 0 no denominador a gente tira. A gente tira do denominador. Ou a gente tira do B, que é o denominador, o valor 0. Então a gente não utiliza ele no denominador. Certo? Como eu falei, ó. Números inteiros. E B tem que ser diferente de 0. Qualquer valor, pode ser menos 100, mas tem que ser diferente de 0. Tá? Olha lá, ó. Naturais, que são os menores. Inteiros, que tem os naturais, são os positivos. E aqui estão os negativos. E aqui entra a parte dos racionais, que tem tanto os naturais como os inteiros, mas também as frações no meio. Ok? Ó. Na reta numérica, volta, na reta numérica. Então, na reta numérica a gente vê que sempre entre o valor, seja lá positivo que for, tem alguns valores em frações, para que a gente represente isso. Então, sempre entre 0 e 1 vai ter sempre aqueles pedacinhos, igual na régua que você tem em casa, que tem aquelas partezinhas. Então, tudo aquilo ali ainda tem, ali é uma fração na verdade. Então a gente tem que estar atento com isso na hora da representação. A gente vai fazer isso com calma, só estou mostrando a vocês. Certo? Ó, entre 2 números racionais existem outros infinitos números racionais. Certo? Vamos ver um exemplo aqui. Recorde termos, ó, os termos de uma fração são, para a gente lembrar, o numerador, certo? Que é a parte de cima. E o denominador, que é a parte de baixo. No numerador, no denominador, são quantas partes foram divididas no inteiro, certo? Então eu dividi em 7 partes. E o numerador me indica quantas partes eu utilizei. E isso quer me dizer que eu utilizei quantas partes? 3. Então, das 7 partes que eu dividi, eu usei apenas 3. Tá? As operações envolvendo são fundamentais para qualquer resolução. A gente vai usar muito resolução em frações também. Então é importante, ó, saber adicionar, subtrair, multiplicar, dividir todos esses números, porque são comuns no cotidiano.
certo? Até na hora de a gente dividir dinheiro, a nota da prova para a gente fazer a média e qualquer outras coisas. A gente usa números racionais no nosso dia a dia, certo? Mas antes a gente tem que lembrar também da potenciação. Agora lembre-se, é como se fosse uma quinta operação matemática. Temos adição, subtração, multiplicação e divisão, mas também temos a potenciação, que é um derivado da multiplicação, tá? Vamos ver como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas que a gente tem sobre potenciação, tá? Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai ver expoentes não negativos, tá? Vamos no primeiro exemplo. Ó, lembre-se, numa fração qualquer, certo? A gente tem a chamada base. Base é a parte que fica embaixo, tá? Que é aquele número que a gente repete sempre. A gente vai sempre repetir. E o n, que está mostrando aqui, é o expoente. O expoente sempre me indica quantas vezes eu vou repetir a base. Por exemplo, se eu tiver aqui um 2 elevado ao 3, que é o ao cubo, 2 elevado à terceira potência, é simplesmente para eu fazer duas vezes, vou botar maiorzinho aqui para vocês entenderem. É só para fazer 2 vezes 3? Não, isso não existe, tá? É para a gente fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, o 2 que estamos repetindo quantas vezes? 3 vezes. Isso dá 8. Ok? Só pra gente tirar essa duvidazinha, ó. Só para lembrar, ó, a base, que é o valor que repete-se, e o expoente, o valor que é quantas vezes a gente vai repetir. A gente começa a ver, tá? Também trazendo expoentes negativos. A gente vai começar a trabalhar também com expoentes negativos. Também eu disse que a gente vai trabalhar números negativos agora o tempo todo. Então vamos lá. Numa fração, quando ela está dentro do parêntese, a base toda ela é repetida. Ou seja, se está A sobre B, quando a gente vai multiplicar, a gente vai multiplicar A sobre B vezes A sobre B. Não é apenas o A, porque o A está aqui. Ah, porque o A está aqui perto do N, é só o A que está elevado. Não. Nesse caso aqui, com o parêntese, a minha base é todo o A sobre B. Tá? Para não ficar dúvidas. Então, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. No expoente negativo é o contrário. Antes da gente resolver, o sinal de negativo no expoente, tá vendo aqui? Me indica que é para eu inverter a fração. Eu preciso inverter a fração antes de resolver. Então é isso que eu preciso fazer primeiro. Inverter a fração para depois resolver. Perceba, ó, era A sobre B, ficou o quê? B sobre A. Então, ó, primeiro eu preciso quebrar esse sinal de negativo. Como é que eu quebro ele? Invertendo a fração, ó. Ó para onde o A foi, ó para onde o B foi. Inverter a fração para depois resolver isso. Então, primeiro a gente inverte para depois resolver, certo? Ó, o A foi lá para baixo, o B foi para cima e aí assim a gente resolve. Note que a potenciação das frações é feita levando, tá vendo que eu falei? Tanto o numerador quanto o denominador. São os dois que são feitos. A gente vai repetir tanto o numerador quanto o denominador. Beleza? Para não ficar dúvida. E a regra do sinal, ó, lembra? Base negativa com expoente par. Toda vez que o expoente for par, a potência vai ser o quê? Positiva. Se a base é positiva, a potência é positiva também. Agora, se ela for negativa, expoente ímpar, certo? Aí mantém o sinal. Toda vez que for negativo, mantém o sinal. Se o expoente for par, fica positivo. Ok? Isso a gente já sabe que a gente aprendeu na unidade passada. Vamos aplicar. Ó, vai ter uma atividade de casa mais ou menos nesse sentido. A gente está aplicando aqui, deixa eu
calcule as potências. Ok? Vamos lá. Então, ó, 3 sobre 4, 3 quartos. Se ele está elevado ao quadrado, lembra que eu falei que dentro do parênteses a minha base é isso tudo? Então esse elevado ao quadrado aqui, ó, serve tanto para o numerador quanto para o denominador, certo? Então, ó, esse 3, ó, o ao quadrado vai servir para o 3 e para o 4, como está aqui. 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Professor, 3 ao quadrado não dá 6? Negativo, senhores. Lembre-se, é 3 vezes 3 dá 9. 4 ao quadrado dá 8? Também não. 2 ao quadrado, ou 4 ao quadrado, ou seja, 4 elevado a 2, é 4 vezes 4 dá 16. A mesma coisa aqui, ó. 2 quintos elevado a quarta. É o 4 que está do lado de fora do parênteses. Então a minha base é isso tudo aqui. Então o expoente me serve tanto para o numerador quanto para o numerador, quanto para o denominador. Por isso que você está vendo aqui, ó, 2 a quarta e 5 a quarta, que dá esse valor aqui, 625 avos. A mesma coisa aqui com outro exemplo, ó. A base é 1/3, o 5 elevado tanto para 1 quanto para o 3. 1 a quinta, 1, 3 elevado a quinta, 240 aqui. Ó. A mesma coisa aqui com as bases negativas. Ficou um pouquinho bagunçado, mas vai dar para entender. Ó, 3 quartos é a minha base, né? Só que meu expoente está o que, gente? Negativo. Então o que, que eu preciso fazer? A primeira coisa, inverter. Se era 3 quartos, vai virar o que? 4 terços. E aqui, ó, acho que eu esqueci de botar o quadrado. E aí, só tira o sinal, apenas isso. E aí, volta para aquele exemplo que a gente falou na outra aula, ó. O 4 ao quadrado, o ao quadrado vai servir tanto para o 4 quanto para o 3, que é o denominador. Tá? Serve para os dois. 4 ao quadrado, 9, né? Tá certo isso aqui? Errado. 16 está errado? Também. Pegadinha para vocês. Tá? 4 ao quadrado dá quanto, professor mesmo? Ao quadrado? 16. E 3 ao quadrado? 9. Aí você se empolga, faz aqui direto, ó, pá! E aqui, pá! E aí esquece de inverter, tá errado. Negativa, base. O que é que a gente faz? Inverte. Se era 7 décimos, 10 sobre 7. E aí o expoente serve para os dois. Certo? Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Negativo. Se inverte. Se inverte. E aqui a gente resolve. Tá? E aí se inverte. Certo? Eu acho que fechou aqui para vocês hoje. Eu vou passar o exercício sobre essa potência primeiro, para depois a gente voltar. Tá? Foquem nos exercícios. Depois a gente segue normalmente ao nosso fluxo, a gente continua a aula, beleza? Um abraço para todos e até